Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. O que eu mais vejo replicado quando a gente fala de storytelling entre os nossos alunos e as pessoas que estudam sobre o assunto é a dificuldade delas conseguirem usar esses conceitos no dia a dia delas. Às vezes você fica um pouco travado porque é difícil de você conseguir enxergar mesmo a aplicação dessa ferramenta. Eu acho que a melhor maneira da gente conseguir sanar essa dúvida muitas vezes é vendo um exemplo, conseguindo trazer isso para a realidade. Claro que a gente usa muitas vezes exemplos de filmes, livros, porque o storytelling é muito aplicado nessas áreas, mas também você pode aplicar no teu dia a dia. A gente já falou sobre isso. Você consegue aplicar numa aula, consegue aplicar para criar o teu script de vendas, enfim. É uma maneira de você estruturar a mensagem. Como a gente utiliza mensagem no nosso dia a dia o tempo todo, você teoricamente consegue usar em qualquer lugar. Então eu quero mostrar para vocês aqui como que eu uso o storytelling para criar os meus vídeos de YouTube. E eu não estou querendo falar esses vídeos onde tem os mais antigos que eu contava historinha, né, que a gente tinha ali uma pequena introdução com uma história diferente. Eu quero falar mesmo nessa construção de conteúdo, como que eu consigo aplicar, como que eu estruturo de forma lógica para tentar aumentar o tempo de retenção das pessoas ali dentro e tentar aumentar o interesse delas. Então isso é uma técnica que eu uso várias vezes, eu replico dentre os vídeos. Claro que dependendo do conteúdo eu mudo um pouco a maneira como eu utilizo e também posso utilizar outros formatos de storytelling lá dentro, mas esse é um básico que você talvez consiga utilizar também no teu dia a dia. Então agora, para a gente continuar nossa aula, o que eu recomendo? Que você veja o vídeo que eu criei, que é sobre como você pode ser um protagonista da sua história, como que você pode utilizar o storytelling para criar conexão com o seu cliente, para a gente poder fazer uma análise depois. Você pode pular o vídeo agora, pode querer ir direto para análise, mas eu recomendo realmente que você assista o vídeo, porque isso vai facilitar muito depois essa nossa aula. Então, agora, o vídeo que a gente rodou no nosso canal sobre como você pode criar conexão com o seu cliente utilizando o storytelling. Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Eu tenho visto ultimamente muitas pessoas lançando produtos digitais e você tem uma infinidade de mercados diferentes. E dentro de cada um desses mercados existem vários especialistas. O negócio é que hoje em dia a gente acaba tendo tanta competição, tanta gente lançando o produto novo, que é cada vez mais difícil você conseguir se destacar, ser uma pessoa diferente. Eu vou pegar como exemplo o coach. Eu sei que tem gente que faz piadinha, que se irrita, porque tem coach para tudo que é lado. Mas nem sempre foi assim. Existia um tempo no mercado em que esses profissionais eram bem escassos. E eles sim podem fazer um bom trabalho, como tem também hoje muitas pessoas que fazem bons trabalhos. O problema é que quando uma profissão acaba virando, digamos, modinha, um monte de gente acaba entrando junto na onda. Gente que é séria, que quer estudar, gente que perdeu o emprego, que está tentando coisa nova. E o problema é que em um mercado assim, em que você tem cada vez mais pessoas entrando ali, é difícil ser aquele pontinho de luz lá que teu consumidor vai enxergar. E eu acho que a melhor maneira da gente conseguir fazer isso é criando conexão com as pessoas que estão ali do outro lado. Independente da tua área de atuação, você pode ser um coach, pode ser um professor de inglês, você pode ser alguém que tem uma empresa como, por exemplo, a gente que dá cursos. A melhor maneira é criar conexão com o teu consumidor. E os teus consumidores atualmente, eles se conectam muito mais com pessoas do que com marcas em si. É muito mais fácil da gente ter uma conexão com uma pessoa, isso é óbvio, do que com uma marca, que é só uma entidade lá sobrevoando e olhando para todo mundo. Agora, uma conexão não é criada da noite para o dia. A gente precisa envolver aos poucos a pessoa. E a melhor maneira de você fazer isso, de você criar conexão com as pessoas que estão ali do outro lado, é utilizando o storytelling. Sim, o storytelling não é à toa que a gente se conecta tanto com os personagens das histórias que a gente assiste, que a gente lê. As conexões são muito intensas. A gente se projeta nesses heróis, nessas heroínas, nas pessoas que estão ali. Nós queremos ser elas. Nós nos tornamos fãs. E não seria também muito legal se os teus clientes também pudessem se tornar fãs? Fãs de você, do teu serviço, do teu trabalho? Pois é isso que o storytelling pode fazer. Então hoje eu vou te dar 4 dicas de como que você pode usar o storytelling para criar uma conexão com o teu cliente. A primeira delas é você ser o protagonista da tua história. Como eu já disse antes, é muito mais fácil eu ter uma conexão com uma outra pessoa do que com uma marca. Toda história tem um bom protagonista. E esse protagonista, para ele ser interessante, ele tem que ser bem desenvolvido. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que entender
quem é esse meu protagonista? Quais são as coisas em que ele acredita? Qual é a personalidade dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os medos dele. Acho que a maior palavra aqui é que quanto maior o conhecimento que eu tenho desse protagonista, maior vai ser a empatia que eu tenho com ele. Eu já falei aqui em outra aula de storytelling por que o filme da Capitã Marvel era ruim. E de um ponto de vista técnico, um dos problemas lá é que a protagonista do filme é bem rasa, ela não é muito bem desenvolvida, é difícil de criar uma conexão com ela. Eu gosto de usar como exemplo o Darth Vader do Star Wars. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Star Wars, você conhece quem que esse carinha aqui é. E em grande parte, ele é tão famoso, tão notório, não só pela roupa dele, mas os fãs gostam muito dele pela maneira com que ele é desenvolvido. Ele não é um vilão puro, ele não é só mal porque ele quer ser mal. Quem não conhece a história do Darth Vader, ele se tornou um vilão porque ele é frustrado, porque ele tem dor no coração dele. Ele era alguém do bem, ele era um Jedi. Ele teve uma visão que a mulher dele ia morrer quando ela tivesse os filhos deles. E a maneira com que ele encontrou para ter força possível, para tentar evitar a morte da mulher dele, era se entregando ao lado negro da força. Mas o que aconteceu? Ele foi pro lado negro e mesmo assim a mulher dele morreu e ele perdeu os filhos. Ele também quase morreu e toda essa frustração, toda essa raiva, esse ódio tornou quem ele era. Então ele não é um vilão simples e puro que ele quer ser ruim só porque é legal ser ruim. A gente entende as motivações. Ele tem profundidade. E não quer dizer que você tem que se tornar um super-herói, mas as pessoas também têm que entender as tuas razões, teus motivos de estar ali. A gente aqui tem curso de storytelling na Fantástica Fábrica Criativa e volta e meia eu recebo alguns projetos para analisar. Eu já vi projeto de palestrantes dizendo que, por exemplo, o cara antes trabalhava numa linha de montagem de carro. E hoje ele trabalhava como professor de educação física, mais especificamente trabalhando com terceira idade. Agora, se você simplesmente chega numa palestra e fala que antes você fazia isso, trabalhava na Renault, por exemplo, e hoje você está trabalhando com terceira idade como professor de educação física, você está simplesmente narrando um currículo. Para eu criar conexão, eu quero saber por que isso aconteceu, o que motivou você a mudar a tua vida tão fortemente. Por que você largou o teu emprego lá na montadora? Por que hoje você trabalha com educação física? E mais importante, por que numa área de terceira idade? O que você acredita? O que você quer contribuir? Quais foram as decisões que você tomou? E eu acho que isso leva para a nossa segunda dica, que é seja humano. E ser humano quer dizer que todo bom protagonista ele tem suas virtudes, mas também seus defeitos. O grande problema lá da Capitã Marvel é que ela não tinha defeito nenhum. Ela era uma heroína perfeita. Todos os problemas estavam ao redor dela, mas ela não cometia nenhum erro. E esse é o problema. A gente não cria conexões com pessoas perfeitas, porque nenhum ser humano é perfeito. Nós temos defeitos, a gente também erra. E se você consegue se mostrar uma pessoa humana, é muito maior a chance de que o teu cliente vai criar uma conexão com você. Uma segunda dica é a gente pensar quem que é o nosso antagonista. Afinal, o antagonismo é aquilo que traz a graça para a história. Nenhuma história começa bem, continua bem e acaba bem. Você presta atenção em uma história porque existe algum tipo de conflito. E normalmente quem traz esse conflito é o antagonismo. Agora, o antagonista não precisa ser o Darth Vader, não precisa ser uma pessoa, um inimigo físico na tua vida. O antagonismo pode ser uma dificuldade, por exemplo, de aprendizado que você teve. Pode ter sido você perdendo o emprego. Pode ter sido, sim, um chefe difícil, mas pode ser uma coisa como a economia. Qualquer coisa que traga esse conflito dentro da sua história. Aquela diversidade que você conseguiu superar. É isso que faz a tua história de vida ser interessante. É isso que faz as pessoas se conectarem com você. Então, pensa, dentro dessa tua história, será que tudo sempre foi um mar de rosas? O que teve de conflito ali dentro? Quais foram as dificuldades que você teve que lutar contra? Dessa maneira, esse teu arco do protagonista vai ser mais completo, vai ser mais interessante e também vai ser mais humano. E a nossa última dica, que eu acho que engloba tudo isso, é sempre falar a verdade. A melhor maneira de você ganhar a confiança de uma pessoa é falando a verdade. E também, a melhor maneira de você perder a confiança de alguém é falando mentira. Então, não tente aumentar os fatos só para eles parecerem mais interessantes. Recentemente apareceu até nos noticiários uma pessoa aqui do Brasil que falou que era formada em Harvard, que dava palestras, iam até fazer um filme sobre ela. E depois descobriram que, na verdade, ela nunca estudou em Harvard. Agora, depois de uma coisa dessa sair na mídia, você acha que alguém, pro resto da vida, vai confiar nessa pessoa de novo? Ela nunca mais vai conseguir se vender. Agora, claro, não precisa ser nada tão extremo assim como uma mentira desse tamanho, mas mesmo que seja uma coisa pequena, por que a gente vai escolher por falar uma coisa que não é verdade? Você pode ter certeza que na hora que teu consumidor
descobrir que você não é honesto, a conexão com ele acaba de ser quebrada e é muito difícil de você conseguir reaver ela. A sua mensagem pode sim ser interessante como ela é só uma questão da gente conseguir estruturar ela, trazer mais profundidade para as informações que você está passando, pensar nesse antagonismo, qual foi o conflito da tua história. Todos esses são elementos que vão deixar o teu storytelling melhor. A gente tem outros vídeos no canal que a gente fala também sobre storytelling que também pode dar uma ajuda. Está aparecendo aqui no canto da tua tela. Mas eu acredito fortemente que você, utilizando essas 4 regras e esse formato de storytelling, você vai ser capaz de criar uma mensagem mais estruturada, mais interessante e capaz de criar uma conexão também com a tua audiência. E dessa maneira, você vai deixar de ser esse profissional commodity, mais um só que está no mercado nesse emaranhado de competições. Você com certeza vai começar a ser essa estrela que brilha mais forte lá no céu. Esse profissional diferenciado. E como sempre, obrigado por assistir. Então vamos começar a pensar aqui, como é que toda a história inicia? A gente pode pensar a história de maneira geral, seja no filme, seja onde você utilizar. Toda história tem uma introdução, afinal eu não conheço sobre a história, eu não entendo sobre ela ainda, quais são os protagonistas, onde ela está se passando, eu preciso entender isso. E esse é um momento muito importante da história, porque é onde a gente vai dar direcionamento para quem está assistindo e é onde você começa a criar interesse para a pessoa que está ali. Você que tem Netflix em casa, quantas vezes você já não deve ter começado a assistir um filme e ter trocado de canal e ter passado para frente? A mesma coisa no YouTube. Tem tanto conteúdo ali, é um mar de conteúdo. Quantas vezes será que você começou a ver um vídeo de alguns minutos, alguns segundos às vezes, e você pulou? Esse é um momento essencial. Não adianta a gente ser muito generalista, não adianta a gente ser muito devagar ou ser muito chato nessa introdução, às vezes muito curto, porque senão eu não consigo captar o interesse da pessoa que está ali assistindo. É isso que a gente chama numa história desse início aqui, e eu estou desenhando com o meu mouse. Então, nem com o mouse, eu estou desenhando com o touchpad, então por isso que está meio torto aqui, mas esse é como se fosse nosso quadro virtual. Mas é o que a gente chama isso aqui de ambientação, é esse início da história. Como que eu usei a ambientação aqui lá para esse meu vídeo? Bom, primeira coisa, a melhor maneira de eu criar ambientação é criando conexão com a pessoa que está ali assistindo. Né? Então a gente está falando, poxa, de criar conexão com o cliente. Talvez você não trabalhe com vendas, se eu não tenho cliente, se isso não é um cenário que é pertinente para quem está ali assistindo, talvez eu não consiga criar conexão porque simplesmente aquilo não é um assunto para a pessoa que vai chamar a atenção dela. Mas se a pessoa trabalha com algum tipo de vendas, trabalha com marketing digital, a ideia aqui é começar a criar relação. Então começa a falar de como é o mercado hoje, como a gente tem tendência de ser generalista, de como você acaba sendo um commodity. Então a pessoa começa a enxergar ela nesse cenário, começa a entender, puxa, é verdade, né? Eu percebo isso, né? Isso é uma realidade minha. Então, se quem está assistindo ali tem uma realidade parecida, a gente começa a criar esse primeiro ponto de conexão. A gente começa a pensar numa história. Quem que é o protagonista dessa história que a gente está contando? Né? Quem que é o principal? A própria pessoa. É o negócio dela. Eu estou falando do mercado de maneira geral, mas ela começa a se enxergar ali dentro. Aí a gente começa a pensar de força oposta. Qual que é o grande problema? Quem que é o antagonista ali dentro? Bom, a força oposta é o próprio mercado. Então você está vendo que a gente começa a mostrar isso para ela para eu conseguir chamar a atenção. Mas pensa nas histórias de maneira geral. Por que você continua vendo uma história? Por que você começa a ver um filme e termina a ver ele? Porque o filme ele traz alguma coisa que prende a sua atenção. E o que é que ele traz ali que prende a sua atenção? É o que acaba com a ambientação, né? É o que traz o conflito na sua história. Né? Então você tem um problema lá. Todos os filmes eles trazem isso. O cara foi, vamos pensar no filme mais antigo aí, o cara voltou para o passado e agora ele tem que voltar para o futuro. Quem lembra de Volta para o Futuro? Né? Então você trouxe um problema para ele e agora você vai ver a história até o final porque você quer saber como que ele vai resolver esse problema. Então você está vendo que você leva lá, muitas vezes tem na história que a gente chama da jornada do herói, a gente pode tirar um pouquinho de lição disso. Você leva o cara lá para o fundo do poço, né? Uma curva, você parece que não tem volta. É o James Bond preso na cadeira, o cara vai morrer dessa vez. E é uma fórmula que se repete 20 vezes, porque funciona. Por mais que você saiba que o cara não vai morrer, ele vai sair dali bem. E a gente usa isso também para o nosso conteúdo. Eu dou essa ambientação, mostro como o mercado é. E daí eu falo o quê? Bom, se você não consegue criar conexão com o teu cliente, você vai ser um cara mais generalista. De novo, você vai ser uma pessoa mais generalista, você vai ser mais um. Você não vai conseguir se destacar no mercado.
E o que eu estou trazendo para a pessoa? Eu trouxe esse conflito e começo a trazer os problemas. Eu podia enumerar várias outras coisas. Ali eu estou focando mais na ideia de destaque, de não criar conexão. E isso traz a dor. Para quem já faz uma coisa dessa, para quem tenta se promover sua marca, né, quem não está fazendo uma campanha de marketing certa, ela começa a se enxergar ali e eu começo a trazer desconforto. A melhor maneira de você chamar a atenção de uma pessoa é por esse desconforto, é por esse conflito. Não é à toa que você continua assistindo história. Quando a gente pensa num filme que não se conectou com você, que você simplesmente pulou ou foi ver outra coisa, é porque esse conflito não criou conexão, não foi interessante o suficiente para aprender ali. Como que eu consigo criar um conflito interessante o suficiente para a pessoa que está vendo? É entendendo quem é que está vendo ali, quem é teu público, quem que é tua audiência. Eu vou trazer a dor que ele tem e daí ele continua assistindo meu vídeo. Deixei o cara no fundo do poço. O que eu começo a mostrar ali? Eu falo, uma solução possível é o quê? Usar o storytelling para criar conexão com o teu cliente. Tá vendo que eu ainda não dei o caminho? Eu estou mostrando o meu fim aqui, né? O que poderia ser. A gente mostrou muito. Isso aqui funciona para mostrar o que é. Esse é o meu cenário atual. E a gente mostra aqui que é o meu fim, é o que... Escrevi errado. O que... Não é fácil escrever com o mousepad. O que poderia ser. Né? Esse o que poderia... Jesus. O que poderia ser? Esse o que poderia ser, né, é meu futuro ideal. É usar o storytelling e criar conexão com o meu cliente. Estou mostrando para ele que existe uma solução possível. O Polishop faz muito isso. Ele mostra muito assim o cara, né, com a fotinha preto e branco, triste, e mostra o cara depois com a barriga chapada. Pronto, ele está mostrando esses dois pontos totalmente opostos, o início da tua história e o fim da sua história. Então ele mostra que é possível. Filme usa isso de que maneira? Sabe quando você mostra o final do filme já, o cara no meio ali de um tiroteio e o cara fala, pô, sabe como é que eu tô nesse meio aqui? Sabe o que aconteceu que eu tô com esse problema, que eu tô nessa enrascada? Aí ele volta lá pro começo do filme. Mostrando o final faz que eu tenha interesse suficiente para continuar assistindo. E é o que a gente também faz um pouco disso, desse contraponto aqui da tua história. Então dei a ambientação para ele, mostrei um conflito. Desse conflito eu trouxe os problemas e eu mostrei que existe uma possível solução. Existe uma salvação. Aqui que vem um pouco da ideia da jornada do herói. O herói tá lá embaixo, tá o Capitão América do escudo quebrado, todo ferrado. Puta, começa a aparecer os super-heróis. Você quer passar essa mesma sensação para as pessoas ali dentro, né? O que você quer fazer? Quero mostrar que você está no fundo do poço, que você é generalista, você não vai para frente no mercado, você não cria conexão com o seu cliente, você vai ser só mais um. As pessoas não criam conexão com marca, mas o storytelling você pode criar conexão, você pode se destacar. Você está trazendo um alívio para a minha dor. A melhor maneira de você também continuar, fazer com que as pessoas continuem prestando atenção na sua história. Poxa, qual que é a solução? Então, qual que é esse alívio? Eu quero saber. E daí que essa segunda parte, que é onde a gente vai trazer para o final, o que é essa segunda parte? São as minhas dicas. Aqui que eu vou mostrar as dicas para o cara. Eu vou trazer ele do fundo do poço lá para cima, com esse conhecimento que eu vou passar para ele. Como que a maioria das pessoas começa o vídeo delas? Essa parte da ambientação é muito curtinha. Eu vejo muito dessa maneira. Ô galera, tudo bem? Hoje eu vou te dar 4 dicas de como você pode utilizar o storytelling para criar conexão com o seu cliente. Pum! E vai para as dicas. Às vezes, por você não ter uma ambientação bem desenvolvida e você não mostrar um conflito que se conecte com o dia a dia das pessoas, isso faz com que eu pule o vídeo. Né? Porque eu não consegui trazer a conexão, eu não consegui trazer o interesse suficiente ali naquele início. É tipo você vendo a Netflix e passando de vídeo para vídeo. Por isso que o storytelling, quando a gente fala em termos de estrutura, é importante você entender, porque a mesma maneira que um livro e um filme prende tua atenção, você também vai prender a atenção do seu cliente. Quando você for dar dica que seja de maquiagem, quando você for dar dica aqui, como eu dou sobre storytelling, eu quero prender a atenção de vocês, eu quero que você assista por mais tempo. Senão você não entende meu conhecimento e você não cria conexão comigo ou com a minha marca. A gente não pode pular etapas, a gente tem que desenvolver bem cada uma dessas etapas da mesma maneira que o storytelling faz. Entende que utilizando todo esse esquema aqui, a gente está conseguindo criar conexão, eu estou conseguindo ser claro, estruturar minha mensagem e fazer com que a pessoa que está ali do outro lado continue prestando atenção no que eu estou falando. Afinal, esse é teu grande objetivo. De nada adianta ela ver 10, 20% do teu vídeo.
O teu objetivo é que o número de tempo que a pessoa fique vendo seu vídeo chegue perto de 100%. É só dessa maneira que ela vai consumir todo o seu conteúdo e vai ter tendência a voltar para lá. Isso não quer dizer que você precisa usar esse formato só para vídeo. Eu poderia utilizar esse mesmo formato para um blog, para escrever meu texto, para fazer uma série de posts dentro do Instagram. Eu poderia utilizar isso aqui até para uma mini aula, para um workshop. Então você está vendo que você começa a aplicar o storytelling dentro de várias situações. Não é só esse formato que a gente utiliza, mas esse é um formato possível. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Claro que se a gente tivesse mais tempo aí com uma aula mais longa, a história ela tem momentos lá dentro, ela tem vários outros elementos em que a gente começa a entender melhor como funciona. Mas de maneira geral, é isso que a gente utiliza para criar um bom conteúdo em formato de história. E é assim que se consegue convencer as pessoas ali a continuar te assistindo. Então é isso, criativos. Esse foi o nosso aulão aqui de storytelling e eu espero que agora você tenha conseguido entender um pouquinho melhor de como você consegue realmente utilizar o storytelling de maneira prática e simples no teu dia a dia, para conseguir sim ser diferenciado, para ter um conteúdo mais forte e mais convincente. A grande ideia agora é você continuar evoluindo, é você continuar aplicando isso no teu dia a dia. Não tem segredo. A ideia é você praticar. Quanto mais você criar, mais fácil vai ser. Se você quiser desenvolver um pouco mais essa habilidade de storytelling, entender de maneira mais abrangente como que ela funciona, entender todos os cenários onde você pode aplicar tudo isso, você também pode dar uma olhada no nosso curso online, no Histórias Fantásticas. Mas de qualquer maneira, não tem segredo. Você tem que começar a aplicar esses conceitos no teu dia a dia, praticar cada vez mais. E como sempre, obrigado por assistir. Feel I'm trapped in a prison. Fitting I don't, I'm like the new kid in school that's from Britain. Sign a petition, fuck you, I'm a rebel. Say bye to